Estaremos aqui hoje para falar sobre um mangá que foi publicado de 2012 até 2018, Extravaganza, Izai no Hime. E, olha, sinceramente, eu não pensava que seria tão bom assim. De início, nós já temos um grande impacto no seu primeiro capítulo, né? Não sei se ocorreu com você, mas eu adorei a coordenação que a autora tem com seus quadros, né? Sim, eu achei bem impactante o meu capítulo, assim. Tanto em questão de quadrinização, de arte e de como ela consegue apresentar aquele mundo, né? As ameaças. Sim, sim. A forma como ela introduz o Umpa mesmo, né? É bem, bem forte, bem voraz, né? E também a questão dos seres sapientes, né? Eu acho bem interessante o autor, desculpa, ter inserido mesmo o Lizard, né? O Homem-Lagarto, como não como um vilão, e sim como aquele ser vilanesco, que nem os orcs de Tolkien, que são maus e são maus, sabe? Sim, Como nós vemos nas publicações ocidentais medievais, que sempre quando é um homem lagarto, sempre quando é um homem pedra, um homem mais animalesco e bruto, ele será malvado, né? E essa inserção desse Lizard de uma maneira corriqueira, já que ele morreu também no primeiro capítulo, não é spoiler, porque é o primeiro capítulo, é interessante nós vermos que ele não quer estruturar algo que tenha aquele fogo para que você acompanhe a obra. É mais como realmente uma vida andarilha daquela região. Só que aí nós percebemos no capítulo seguinte que não é andarilho qualquer. A nossa protagonista, a bela moça de cabelos loiros, é a princesa de um reinado, né? E como ele, sabe, são poucas as vezes que o primeiro capítulo consegue ser tão simples, mas tão prazeroso de se acompanhar. O primeiro capítulo mesmo em si, sabe? Que você não estabeleceu nada e mesmo assim você tem que estabelecer algo e ao mesmo tempo você ser simples. Eu diria até que Sangatsu no Lion, sabe? Consegue fazer isso. sim. Porque o que ele mostra, o que ele apresenta, não é tipo o conceito primordial, né? Que é a princesa que esconde o rosto e se aventura pelo mundo, né? Só apresenta um personagem que você não conhece e nesse mundo, né? Esse mundo que é mágico, mas a forma como ele se apresenta primeiramente é muito mais uma coisa de animalesca, né? Uma coisa assim, tipo, sempre tem um inimigo maior do que aquele, né? Tipo, uma parada Aham. meio Star Wars, tá ligado? Tipo, aquela coisa do sempre tem um peixe maior, né? É mais um conceito animalesco, não, tipo, Bestial. bestial, pode ser. Uma parada mais de natureza selvagem, né? Tipo, uma parada mais de reino animal e tal. Mas mesmo assim, eu ainda acho que ele fez uma ótima decisão, sabe? Em primeiro capítulo. Ele apresentou muito bem como ele quadriniza, ele apresentou muito bem como ele coordena a obra, sabe? E isso se perdura por muito tempo, né? Você vai ler de uma maneira rápida, rápida, voraz. Mesmo o mangá realmente não sendo tão longo, há mangás com 40 capítulos que são difíceis de digerir. Esse aqui não. Esse aqui realmente você lê numa tacada só. Isso também vai de encontro com o que nós identificamos mais cedo, que a condução que ele projeta em sua obra é tão suave, né? Parece até uma obra da Mori, a autora de Toyo Monogatari, de Shirley, Emma. Aquele ar bom, sabe? Mesmo tendo alguns enredos e elenco nessa obra atordoados que sejam mais darks per se, né? Mesmo assim, o envolvimento que você tem é muito aconchegante. Opa, quase que Aconchegante. eu quase falava um sofá, É. sabe? Acolchoado, aconchegante. Fiquei bem interessado no motriz dele, né? Do que o autor realmente tem interesse de comentar e também é um pouco puxado mais para a questão, né, de um homem desenhando esse mangá, já que ele adora fazer um quadril, a É, cintura, os seios, né?
Dá pra dizer que é um mangá que tem um erotismo muito latente, né? Sim, sim. Tem muito. Não de maneira apelativa, né? Mas de maneira mais frívola, né? Feito de uma maneira bem... Eu acho que não é tão sutil quanto poderia ser, mas é algo que você não sente que tá sendo muito erotizado, né? Tipo, não é uma parada muito sexual, assim. E que também eu comento que não é abusivo, sabe? Porque tem alguns capítulos que o foco realmente é erotizar e tal, mas a obra em si ela não se caracteriza como algo tão comum, assim, como a gente vê geralmente. Eu gostei de como ele fez isso, porque também nós conseguimos apreciar as outras espécies, sabe? A maneira como ele apresenta também as outras personagens também está embutido nisso, e eu admiro muito como ele tem coragem de fazer uma negra não estereotipada nipônica, que geralmente é uma mulher branca de pele preta, sabe? É realmente uma moça negra com aquela testa mais proeminente, um nariz mais achatado. Claro que ela tem um rabo de lagarto, mas isso não é o caso. Eu pensei que isso talvez fosse um elemento que o pessoal fosse problematizar, né? Que é meio que uma cauda de macaco, né? Então, sei lá. Não, mas isso é um pouco fora do que está se comentando da personagem, né? É só um detalhe ali que, sinceramente, não mudou tanta coisa. E se fosse um rabo de macaco mesmo, não seria tão largo no seu início e fino no final, né? Eu acho que ele não queria comentar dessa forma. Espero eu. Porque a relação que se faz com a raça deles é que eles são meio acrobáticos, né? Uma Sim. raça que consegue. Tanto que a cidade deles é uma cidade vertical, né? Tipo, que eles conseguem. Tipo, tem rampas e tal. É uma parada que é muito mais funcional porque eles têm muita agilidade, né? Isso também é uma coisa que eu gostaria de comentar, né? Geralmente nós encontramos nessas obras várias vilas, que essas várias vilas têm vários costumes, vários preceitos novos, né? Iconoclásticos que você nunca chegou a ver, coisas que são inusitadas, o caramba. É comum nós vemos isso nessa demografia, claro. Só que a maneira como ele conduz a história é tão direta, sabe? Que ele pega de surpresa como ele insere as outras raças, os outros costumes, né? Eu fiquei interessado em querer continuar o que ele estava comentando sobre esse world building, sabe? Sim, não tem um capítulo específico em que ele fala: esse mundo aqui é assim, tem essa raça aqui. Simplesmente acontece da personagem, a protagonista, ela viajar pelo mundo e vai conhecendo essas raças, né? Tipo, ela simplesmente chega numa cidade que tem esse povo e a gente vai se familiarizando através dela, né? Tipo, do ponto de vista dela. Não é como em Bastard, por exemplo, que em Bastard aparece um ser sobrenatural, propriamente dito, e o autor faz um rodapé, uma nota, para comentar como aquele bicho se comporta, como aquele bicho tem o seu nicho ecológico, como aquele ser sobrenatural já devastou alguma região, como ele se comportou ao longo dessa era. É muito jogado na sua cara, sabe? Você sabe que é um dossiê para aquele personagem que nunca mais vai aparecer? Aqui em Extravaganza não, ele realmente lhe induz, né, a querer conhecer mais, porque tá tão dentro do enredo que fica até simbiótico. Cresce de maneira tal qual como está crescendo o enredo. Eu gostei muito disso, gostaria que não fosse um palpite meu, né? Eu acho que Extravaganza foi cancelado. Eu gostaria que ele tivesse mais tempo assim de produção, porque nós poderíamos ver essas regiões sendo exploradas novamente, sabe? Por eu ter interesse mesmo de ter acompanhado. A forma como ele desenvolveu os gigantes, a forma como ele desenvolveu os acrobatas, os Lizardmans, adoraria também ver parte deles, sabe? Porque o final é conclusivo, né? Mas, tipo, tem uma nota no final falando continua no volume 7. Se você for ver no Backup Days, tem 7 volumes, mas o último capítulo tá como no volume 6, né? Então não sei se o autor planejou lançar um volume a mais, só que, tipo, cancelou e tal. Então a gente não tem como saber, né? Porque geralmente é possível saber se foi cancelado ou não, mas nesse caso talvez simplesmente o autor desistiu também. Que é bem comum também, alguns autores simplesmente desistem então, e vão pra frente, né? Pode ser, mas pelo final conclusivo e esse volume oculto que nós não temos acesso, fica um questionamento aí para todos, né? Ninguém sabe o paradeiro verdadeiro. E para quem sabe japonês, perdão,
pelo que eu procurei, eu também não achei a Raw. Então fica difícil mesmo de nós sabermos como é que é o resultado final dessa obra. Se eu chegar a ver a Raw, eu hei de comentar a vocês. O que você gostou mais dessa obra em Extravaganza? Eu já deixei bem claro aqui, né, que seria a coordenação e a maneira como ele insere o world building em sua trama. Eu acho que o que mais me pegou em Extravaganza foi a relação entre os personagens, né, a caracterização deles. Né? Tipo, o autor ele toma muito tempo no começo para fazer uns capítulos mais slice of life, né? Tipo, mais, Liberados, sim. Sim, que vão intercalando entre uma coisa mais aventura, né? Algo mais até violento, né? Mas entre os capítulos mais calmos, né? Mais cômicos. Sim, e eu acho bem interessante esse movimento japonês, sabe? Estamos acompanhando obras que estão preocupadas mais nesse motriz Slice of Life, mesmo sendo ricas em world building. Eu adorei a forma como Somali se estruturou, como aquele Senku Kemachi, que eu também já li alguns capítulos, também é muito interessante como ele se transforma. Atelier também pode ser enquadrado, Kutei Dragons, Dungeon Mesh, melhor exemplo que eu posso dar, que é bem abrangente, todo mundo já deu alguma escada no mangá. É muito interessante ver que tá tendo esse movimento e ele é benéfico pra mídia, sabe? Ele não tá prejudicando alguém, ele realmente está procurando por alguma coisa boa em se contar, sabe? Que é algo que é bem orgânico, né? Então isso foi algo que me chamou muita atenção. Como a gente já falou, né? Tipo, o autor ele não precisa ficar colocando nota, nem fazendo algo muito expositivo, né? Ele simplesmente te coloca naquele mundo de uma forma muito orgânica, né? Muito mais aquilo do show don't tell, né? Tipo, simplesmente você mostra do ponto de vista do protagonista e isso tem um fator muito mais imersivo, né? Sim, sim. Principalmente por não querer ficar dando os detalhes, como você mesmo comentou, né? A visão do protagonista não é algo que ele está querendo se comunicar primeiramente ao eu lírico. É mais uma coordenação mesmo do que está se mostrando na obra. Não fica se preocupando demais em querer realmente fazer com que nós observarmos. Olha só como eu estou bem estruturado aqui. Presta atenção na minha cidadela. Presta atenção nos meus... Não. É mais realmente uma história sendo contada, sabe? E nós iremos acompanhar junto com o protagonista. Até porque, tipo assim, você pode falar que é gigante, não. São raças que todo mundo tem um conhecimento prévio, né? Tipo, tá no imaginário popular. Mas tipo, tem algumas raças que você não conhece, né? Tipo, aquela raça que é meio animalesca, né? Tipo, meio lobo. Que, tipo, não tem nenhuma explicação, tipo, nenhuma nota falando, tipo, essa raça é assim e tal. Você simplesmente entende pelo character design, né? Como aquele personagem age, como aquele personagem se organiza e tal. Sim, muito bem aplicado, aliás, muito bem aplicado. Você enquadraria essa obra como uma high fantasy? Porque ela foi inserida numa revista, né, que possui justamente algumas obras que são desse estirpe de obras Slice of Life, o caramba, como eu já comentei aqui, Dungeon Mesh, e também temos o Hakumei to Mikochi, desculpa, eu já li esse mangá, aliás. Eu não coloquei nos atualizados, esqueci. É bem interessante, eu acho que o anime também deve ser de conhecimento público, já que foi recente na temporada, acredito que foi do ano passado. Enfim, a revista onde ele se insere é bem Slice of Life, é uma ótima revista, adoro a revista Harta, ela tem mangás que são desse modelo que eu tinha comentado antes, essa forma Slice of Nothing, só que tem algo a dizer de verdade, né? É uma coisa que está querendo construir mais um ambiente, querendo construir uma deliberada ação para depois lhe contar uma história, tal qual Hinamatsuri, Otomo Monogatari, Dungeon Mesh, Gisele Allen, leiam Gisele Allen.
E ele se enquadraria como um high fantasy pra você? Eu acho que essa questão de ser high fantasy ou não é uma questão muito técnica, porque, tipo, se a gente pegar, por exemplo, vamos lá, Senhor dos Anéis, que é uma obra que tem um mundo fantástico, tem raças, mas, assim, em tese, a magia não é algo tão predominante, né? Tipo, a magia é muito mais sutil, né? Uhum. Então, o que caracteriza mais aquele mundo como high fantasy é a questão de ser um mundo em que raças convivem, né? Tipo, raças além de humanos, né? Anões, né? Os hobbits, orcs. E eu acho que esse modelo acaba meio que sendo o que caracteriza melhor o high fantasy, né? Tipo, eu acho que é o que dá mais o rosto de um high fantasy do que a magia em si, né? Então eu acho que sim, Uhum. porque Extravaganza é basicamente um Senhor dos Anéis, né? Tipo, ele tem um rumo muito parecido com o Senhor dos Anéis, assim, provavelmente é muito inspirado no Senhor dos Anéis. Então é difícil falar que não é quando é algo que é muito próximo, né? Uhum. Eu também digo que é um high fantasy, porém não teve espaço tal qual o Senhor dos Anéis teve para se estruturar. Imagine se Senhor dos Anéis fosse publicado em 40 capítulos de mangá, sabe? Não seria tudo isso que nós podemos ver hoje. Então, claro que estruturações diferentes, autores diferentes, mas foi um impasse assim que eu vi na obra que faltou tempo para se estruturar. Uma pena, que eu adoraria ver o desandar dessa obra. O que eu acho também que o que ele se propõe a ser é muito mais uma aventura medieval, né? Não tipo tanto fantasia assim, né? Mas tipo, ele quer ter um mundo em que tem raças, mas que o foco não seja a questão de tipo, essa raça tem magia, essa raça tem tal coisa. É muito mais uma questão de um ponto de vista muito mais humano, né? De raças que se convivem entre si. E você não tem um artifício como magia para meio que ser uma barreira, né? Entre aspas, assim. Sim, Uma sim. ferramenta que pode causar desordem, sabe? É muito mais aquela questão do conflito físico, né? Muito mais próximo de uma história medieval comum, né? Só que em vez de você ter reinos, você tem raças, né? Sim. E a própria problemática mesmo são as raças, como você mesmo comentou, não é uma magia que bloqueia, não é uma guerra que ocasionou secessão de reino, é mais questão política per se, né? Uma raça que não se comporta como deveria, ou um descontentamento de outra raça com outra. Enfim, é bem jogado no verde, né? Como podemos comentar de maneira coloquial. É bem jogado no verde. Isso, o autor não ter se estruturado com a magia, o caramba. Só que eu vejo como producente, já que a obra é simples. Ter uma magia ali que poderia ocasionar algo mais rebuscado poderia prejudicar. Dungeon Mesh é um exemplo que não prejudicou. Melhorou a situação, mas Dungeon Mesh é outro autor, né? É um caso ímpar, mesmo sendo da mesma revista. Eu também acho que, enfim, o autor de Extravaganza, ele tinha uma proposta muito mais simples, né? E eu acho que ele se caminhou muito rápido para um plot que ele podia ter tomado mais tempo, né? Ele podia ter focado muito mais naquele mundo sem ter um grande conflito, né? Tipo, inicialmente. Sim, sim. Ele fez uma boa escolha mesmo. Eu acredito que ele fez uma boa escolha. Foi uma escolha racional. Não foi algo. Não, nossa, tenho que corrigir um erro que eu comentei. Aí vai, passa por cima, sabe? Eu acho que o único momento que eu cheguei um pouco foi quando teve a revelação, assim, do que estava acontecendo. Eu achava que ia ser algo que ia tomar mais tempo, né? Ia ser algo que ia Também. vir como uma reviravolta, talvez, ou como algo mais tardio, assim. E quando vem Também, é um também. elemento meio comum, né? Meio banal, assim, no plot. Eu achei meio desconexo essa parte, assim. Achei que ia ser algo mais grandioso, talvez, também. Mas se tivesse tempo de produção, acredito, eu realmente acredito que ele teria espaçado. Ele teria dimensionado mais isso. É porque eu não sei se você teve essa impressão, mas eu não sei se podem estar em spoiler aqui, né? Talvez seja melhor não. Melhor Mas. não, é uma obra que deveria ser lida pelo mundo. Ah, tá. Então a gente comenta isso em off, então.
Por fim, eu gostaria. Você teria interesse de avaliar essa obra? Eu daria um 6, eu acho, porque o erotismo me incomodou um pouco. Por mais que não seja um et propriamente dito, né? A forma como ele usou a nudez em alguns capítulos, assim, eu achei muito gratuito e banaliza um pouco o fato de ser um protagonista feminino, né? Tipo, uma mulher que, sabe, você tem que ter essa coisa muito do apelo masculino, mesmo quando você tem que ter mesmo quando a obra tem um fator muito mais de querer, sabe, focar no personagem feminina forte. Então eu acho que isso é um contraponto que não me agradou muito, assim. Acho que Uhum. porque a questão não é só uma protagonista forte, né? Você tem muito um elenco feminino muito forte, muito interessante. A dinâmica entre elas é muito orgânica, né? Tipo, é realmente interessante a relação entre elas. E quando você tem essa questão de focar muito na nudez, tá ligado? Tipo, fica numa parada meio que como se fosse muito mais. O apelo é muito mais masculino que feminino, né? Tipo, é muito mais como se a questão dela ser uma protagonista feminina é muito mais pra ter esse apelo né, masculino e tal, com a nudez e cenas de quase abuso, né? Que isso é realmente uma questão, né? Tipo, as cenas de tortura, por exemplo, um fator ali sexual, assim, que também incomoda, né? E por mais que o autor ele se proponha a não entrar nessa zona de abuso, né? Tipo, de ter umas cenas, tipo. Que é realmente comum, né? De cenas de insinuação sexual, tá ligado? Com algum bicho, alguma raça que ataca alguma coisa bem gonagaística, né? Mas ainda assim, eu achei que ficou uma parada meio incômoda. Já eu observo com bons olhares, não essa parte, claro, mas a questão de ele ter feito uma ótima coordenação. Ele conduz muito bem a sua obra, de uma maneira tão leve que me deu um prazer de ler em um dia só, de uma vez só, a sua obra, né? A trama em si que ele estava desenvolvendo. Eu sou um grande fã desse estilo, eu adoro Gisele, Otoyo Megatari e afins, por ser leve, né? Por ser algo que você acompanha sem o verdadeiro preceito de querer estar ali lendo perfeitamente quais são as concatenações jogadas a você. É algo mais deliberado, só que não é besta. É simples, mas não simplório a maneira como ele se estrutura. Eu gostei de como ele fez isso, principalmente numa obra que é medieval, fantasiosa, que geralmente nós não encontramos isso. Nós encontramos mais isso na revista Harta, né? E se enquadrou muito bem. Diria que as personagens têm, justamente o que você comentou, né, uma química muito orgânica, e mesmo com esses impasses do autor focar na erotização de algumas personagens, digamos que o cast principal feminino, não ocorreu de eu me incomodar tanto tirando a parte da tortura, cara. Eu diria que se tivéssemos mais tempo de produção, como eu já venho cantando no cast inteiro, nós teríamos aqui um bom expoente na demografia. Porque ele começa como um Yoashike, né? Um mangá meio wholesome, né? Que faz bem, né? Aquela coisa do healing. Mas ele vai rapidamente para um mangá mais de ação, né? De uma coisa mais bélica, né? Mas mesmo assim, eu achei que foi um mangá que é bem leve também. Eu achei que foi um mangá que soube desenvolver bem, assim, essa questão do humor com a coisa mais leve, com o drama da guerra, né? Só que justamente quando você tem essa questão. É porque, ok, tipo, a nudez, tá ligado? O erotismo, tipo, mostrar o personagem tomando banho, uma coisa mais orgânica nesse sentido, né? Tipo, você mostrar um corpo feminino nu é algo que eu acho aceitável dentro de uma obra que não tá se propondo a fazer algo tão fetichizado, né? Mas quando tem um personagem que é tipo, um velho tarado, ou sabe, uma cena de quase abuso como algo cômico, né? Eu acho que tirava um pouco disso pra mim, assim, essa coisa leve. Eu entendo. Mas no fim, eu acabarei dando 7 para a obra, perto de você, né? Apenas um degrau acima. E ainda dou uma indicação, se você tiver interesse também pode comentar. Se você gostar de Extravaganza ou tem interesse de ler Extravaganza, você pode optar por obras como Hantohairo no Sekai. Não sei se você conhece,
Acho que sim. Acho que não, Hunter x Hunter, eu nunca ouvi falar, eu acho. Hantohiro no Sekai, aquele Run Grey World. Ah, tá, nossa, sim, sim. Hunter x Hunter no Sekai, isso. Gosto bastante. Hantohiro no Sekai. Hantohiro no Sekai e misture um pouco ali com Dungeon Mesh e Emma. Otomegatari. Acho que é menos denotativo. Sim, sim, sim. Emma é mais elegante, né? Sim. Digamos que Otomegatari se enquadraria mais. Sim. Misture essas três obras e nós encontraremos algo semelhante com Extravaganza. Também fica aqui minha recomendação, porque é um mangá que, por mais que tenha alguns elementos que não me atraiam muito, eu acho que a mensagem final é muito impactante, assim. E a forma como ele desenvolveu esse trama que é relativamente complexa, né? Tipo, mas ele conseguiu desenvolver bem isso em 7 volumes, né? 6 volumes, no caso. 7 volumes é Sim, oculto. 6 no caso. Aham. Bom, encerramos por aqui. Nós deixamos a vocês o espaço de comentários para que vocês façam as suas anedotas, críticas e o que demais entendem. E também o botão de inscreva-se. Se você estiver acompanhando no Spotify, faça o mesmo. Acompanhe-nos por lá. E, ademais, adoraria que você também estivesse na próxima semana. Muito obrigado e até mais.